Dia 17 de junho, teremos a estreia de um novo programa no YouTube do GRESG, Simplesmente Francisco, um programa apresentado pela querida trabalhadora da casa, Antonieta Aromates, baseado no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca, um livro que nos mostra o Francisco de carne e osso, gente como a gente, gentil, alegre, mas também naturalmente frágil, que enfrentou dúvidas e conflitos, e nos faz perceber que a santidade de Francisco foi construída na rocha de sua humanidade. E aí, vamos aprender com essa obra magnífica juntos? Então anota aí, te esperamos toda terceira sexta-feira do mês, às 21 horas, no YouTube do GRESG. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade imensa de estar aqui conversando com todos vocês, falando sobre esse ser de luz maravilhoso que é Francisco, nosso tão querido São Francisco. E a gente vai mais uma vez ler um capítulo do Simplesmente Francisco, do nosso amigo José Carlos de Luca. Ele nem sabe, né, que a gente é tão amigo dele. Eu me sinto próximo. Vocês estão bem? Ótimo. Então vamos lá para mais um capítulo. E o capítulo de hoje é Tenho que calar a voz. A gente lê e depois a gente conversa, tá bom? A gente vai conversando, trocando umas ideias, tá? Vamos lá? Tenho que calar a voz. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Palavras de Jesus. Sempre me indaguei a respeito da conversão de Francisco, acreditando que, num determinado dia, algum fato extraordinário teria ocorrido e o transformado, instantaneamente, no santo que a humanidade posteriormente veio a conhecer. Né? A gente acha que, poxa, foi de repente, né? Do nada aconteceu uma coisa muito assim, diferente, e aí Francisco, da noite para o dia, virou um santo. Não é assim, não. Analisando, porém, várias de suas biografias, observa-se que a transformação de Francisco foi gradual, lenta, cercada de incertezas. Gente, só para complementar aqui, ele era um ser humano, né? Então, era cheio de dúvidas, incertezas, erros, acertos, só que a gente esquece disso, né? Ainda bem que a gente vai aprendendo. Essa descoberta me foi animadora, porque eu acreditava que nossa espiritualização seria como um raio que cairia em nossa cabeça e, num piscar de olhos, nos transformaria automaticamente em anjos. Já pensou, gente, se fosse assim? Um raio, pum, caísse, vamos vir aí, anjo. Agora eu sou pessoa do bem, não faço mais nada de errado. Me transformo, assim, num piscar de olhos. Já pensou se fosse assim? Até então, eu estava esperando esse raio, que demorava a cair. E muitas vezes eu me desanimava com as minhas tentativas fracassadas de uma vida mais espiritualizada. Acredito que a primeira grande ajuda que recebi de Francisco foi perceber que sua espiritualidade foi construída ao longo da vida. Que ele também teve dúvidas, que ele encontrou o seu caminho depois de se perder, que ele encontrou a alegria depois de experimentar a tristeza, que ele encontrou o sentido do amor em situações nunca antes imaginadas. Como bem foi dito, Francisco conhecia o pecado em primeira mão, e não meramente como um abstrato dogma teológico. Ele atravessou os desertos da alma, aqueles momentos da vida em que o vazio interior transforma nossos dias em noites sem fim. Francisco passou por muitas coisas, por muitas provas. Como o José Carlos fala aqui, ele atravessou desertos, mas os desertos que ele fala aqui são os desertos das dúvidas, das situações inusitadas. É aqui que ele fala, ele encontrou seu caminho depois de se perder. Não é o que acontece com a gente? Às vezes a gente está tão perdido, não acha saída para nada e só reclama da vida. E por que Deus, por que comigo? A gente se perde, mas depois da perda
se você tem um pouquinho de fé, nem que seja um pouco, você vai perceber que os caminhos vão te levar, a sua perda, aliás, vai te levar para o caminho certo. É isso que eu quero dizer. E aconteceu isso com Francisco. Nossa, vocês vão ver aqui daqui a pouco que eu vou ler para vocês. Até os 25 anos de idade, Francisco tinha uma vida de extravagâncias e excentricidades. Seu primeiro biógrafo, Tomás de Celano, traça um perfil psicológico do jovem Francisco. Olha só, gente. Causava admiração a todos e esforçava-se por ultrapassar os outros no fausto da vanglória, nos jogos, nas extravagâncias, nas palavras jocosas e frívolas, nas canções, nas vestes macias e amplas. Isso porque era muito rico, não era avarento, mas pródigo. Não acumulador de dinheiro, mas dilapidador dos bens. Negociante cauteloso, mas também esbanjador muito frívolo. No entanto, era um homem que agia humanamente, habilidoso e muito afável, embora para a própria insensatez. Mas dessa vida, um dia o Francisco foi se cansando. Aos poucos foi perdendo a empolgação pelas noites que passava em festas extravagantes, com prazeres imoderados, gastos perdulários e vestes exóticas. A vida até então cultivada começava a desmoronar. Viram? Ele era um ser humano, gente. Ele era um jovem que ia para a rua, que ia para festas, que não se incomodava com nada, que gastava dinheiro sem se preocupar com amanhã. Ele era rico, né? Só que, de repente, isso começou a incomodá-lo. Que é isso? Que vida é essa que eu estou levando? Fazendo um paralelo, às vezes acontece isso com a gente, né? Você está indo num caminho que, de repente, você fala, peraí, esse não é o meu caminho. E por que você, de repente, pensa assim, você, eu? Deus está acima de nós e nos guiando. E de repente ele dá um toquezinho aqui no ombro da gente. Fala assim, olha só a volta. É isso que você quer para a sua vida? Foi o que aconteceu com Francisco. Ainda lhe restava, porém, o sonho de se tornar cavaleiro. Interessante destino, aquele que no futuro viria a inspirar a paz entre os homens. Um dia sonhou com as glórias oriundas da guerra. Francisco participou da batalha contra a vizinha cidade de Perúdia, mas terminou sendo ferido e encarcerado por um ano, tendo sido libertado somente após seu pai pagar elevada soma a título de resgate. Francisco voltou enfraquecido, doente de malária. Demorou mais de um ano para se recuperar. Todavia, o sonho das conquistas bélicas ainda o acompanhava. Tempos depois surgiu-lhe a oportunidade de participar das cruzadas. Preparou-se, sonhou que estava num palácio cheio de armaduras e lanças e interpretou o sonho como um sinal celeste de aprovação da sua iniciativa. Porém, quando já em viagem, começou a passar mal e teve um outro sonho, no qual uma voz lhe fazia indagações desconcertantes. Quem julga que pode te fazer um bem maior, um senhor ou um servo? O Senhor. E então, por que deixas o Senhor para seguir o servo, e o príncipe por seu subordinado? Senhor, o que queres que eu faça? Volta para a sua cidade, e lá será dito o que deves fazer, porque aquela visão deve ser interpretada de outra maneira. Olha só, através de um sonho, aquela mãozinha aqui no ombro que eu falei, para ele foi através de um sonho, que abriu os olhos dele, que falou, volta para sua casa, e lá você vai entender. E é isso que às vezes a gente tem que perceber, meus amigos, os pequenos sinais, que às vezes a gente não percebe, não ouve, bota assim a mão, sabe, aquela coisa de tapar o sol com a peneira? E sempre Deus está mandando sinais para nós, sempre. É preciso saber entendê-los, saber ouvir, saber ver as oportunidades que Ele nos manda.
Francisco não conseguiu dormir naquela noite. Tomou a decisão de voltar a Assis, pois precisava descobrir qual era a vontade de Deus para si. A vida que levara até aquele momento não fazia mais sentido. Ansiava profundamente que Deus lhe desse um sinal para preencher o seu imenso abismo interior. Era chegado o momento de se recolher para entender os sinais dos céus. Para tanto, ele seguiu exatamente o espírito dessa canção. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos receios, dos desejos. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Essa música é do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. E diz exatamente isso. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Eu tenho que me recolher. Tenho que saber aquilo que Ele vai me dizer. Tenho que entender. E para isso, eu preciso ficar sozinho e ouvir cada palavra que o nosso Pai nos manda. Que assim também possa ocorrer conosco, sobretudo quando nossos sonhos são desfeitos e nossos planos desmoronam. Porque é no vazio de nós mesmos que conseguimos escutar a voz de Deus. Então, meus amigos, eu espero que esse capítulo tenha sido muito bom para você. Para mim foi, sabe? Me fez refletir muitas coisas. E, de vez em quando, vamos ficar a sós. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Não vamos ficar falando e perguntando. Não, vamos nos calar um pouco. Vamos desatar os nós para que a gente possa ficar à vontade e livre, com a alma livre para voar e para entender o que a gente deve fazer. Tá? Vamos escutar a voz, essa voz do nosso Pai. Beijo enorme para vocês. Espero vê-los no próximo capítulo. Tá ficando cada vez melhor, tá? Tudo de bom. Que Deus esteja sempre com vocês. Que assim seja. Até a próxima.